Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. A página oficial de análise técnica com todos os cursos, padrões, totalmente de graça, em setups, enfim, um grande conteúdo, links na descrição. E vamos aqui falar hoje sobre caixa de Gann. O Gann Fund, que é similar ao Fibonacci Fund, que são os leques de Fibonacci. E vou aqui estar explicando uma técnica correta de traçar fundamentos por trás disso. Vídeos bons sobre Gann são poucos. A maioria das pessoas não entende como funciona essa ferramenta e não consegue encontrar padrões bons para tomar decisões e operar por meio de Gann. Aqui no Brasil é muito pouco vídeo. No exterior é mais famosa essa ferramenta, no caso em inglês principalmente. Então William Delbert Gann, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Ele é conhecido por usar geometria, astrologia e matemática antiga para prever os eventos nos mercados financeiros. A astrologia não funciona para o mercado, mas geometria e matemática sim. Eu uso matemática no mercado, principalmente a matemática involucrando a teoria científica de Fibonacci, então o método Ultimate Eagle Signals, que é um método que eu uso, que funciona, etc. Ele tende a funcionar para sempre porque ele é baseado na matemática de Fibonacci. Não tem nada a ver com retração de Fibonacci nem projeção. E nem segue a teoria de Fibonacci como deveria seguir. As médias móveis e ADX que eu uso segue a teoria científica de Fibonacci, por isso que o método tende a funcionar para sempre. E funcionou no passado e tende a funcionar para sempre. Claro que tem que seguir certos padrões. Enfim, é um pouco complicado. Matemática eu utilizo. Geometria, questão de simetria, né? Eu uso muito simetria entre figuras técnicas, simetria entre pivôs, principalmente entre pivôs, né? As simetrias entre a onda 1 de um pivô com relação à projeção, a simetria em relação à consolidação, projeção para cima, que é a mesma dimensão da congestão, que é um retângulo, se formos desenhar. Isso é simetria, envolve geometria, etc. Então funciona isso no mercado. O mercado ele tem a sua simetria diagnosticada no passado, no presente e futuramente será comprovado também. Muitas projeções que deveriam ser simétricas e se tornam simétricas. E a projeção simétrica ocorre. Agora, a astrologia é algo que eu não acredito nem para a vida pessoal. Respeito quem acredita. Quem vê horóscopo aí, essas coisas de jornal que fala de astrologia, eu acho coisa que não tem sentido, né? Para mim não tem valia nenhuma. Não dá para prever nada com a astrologia, nem na vida pessoal, muito menos no mercado financeiro. Mas o Gann usava a astrologia. Então conta pontos ruins para o Gann o fato da astrologia estar dentro. Mas a geometria e a matemática envolvem estatísticas e as estatísticas elas tendem a perdurar no mercado financeiro por muito tempo. Então a estatística, quando um método é 100% estatístico, ele pode funcionar bem, mas tem que tomar cuidado. Eu tenho que utilizar outro fundamento que respalde que a estatística continuará progredindo e durando e se mantendo para sempre ou quase para sempre. É o que eu faço utilizando a teoria científica de Fibonacci, incrementada no método Eagle, para operações tanto valuation como para operações de trade. Então o Gann ele considera o fator tempo de mercado. Então, de tempos em tempos, o mercado ele tende a fazer certas condições. Na internet, conta-se que ele tinha uma conta de $300, daí ele fez $12.000. Né? Em apenas 3 meses, ele transformou $300 em $12.000. Primeiro, 3 meses é muito pouco. Você pode, na sorte, usar um setup e ganhar sei lá, 2.000, 3.000% na sorte. Mas se continuar operando e continuar ganhando isso, é outra história. Tá?
Então, $12.000 começando com apenas $150. Tudo bem. $300 ele transformou em $25.000. Coisas que dizem na internet por aí e não tem fonte para dizer que realmente isso aconteceu. Tá? Outra coisa que GAN ele estabelece, primeiro vou aqui mostrar para você como é que funciona o GAN. A gente tem o Trading View. Você vem aqui no GAN and Fibonacci Tools. Aqui você tem as ferramentas Fibonacci, aqui você tem os GANs. Aí tem o GAN Box, o GAN Fan. Então o GAN Fan, né? Em relação ao fundo, em relação ao topo, a gente traça o GAN Fan, ou o GAN Fan pode ser traçado, e eu vou ensinar também como traçar o GAN Fan ou Lex de GAN, considerando linhas de tendência de alta, considerando dois fundos, ou de baixo, considerando dois topos. Então existem duas formas de traçar: a forma pela linha de tendência, usando o ângulo de 45 graus para traçar a linha de tendência pelo GAN Fan, é o mais útil. E você tem o GAN Box. Também você traça de um fundo até um topo, ou de um topo até um fundo. E daí você tem isso aqui. Você tem também dando dois cliques aqui, você tem os ângulos, né, que você pode tirar. E aqui você tem os tempos, o price level, né, que são levels similares ao Fibonacci. Tem até níveis de Fibonacci mesmo, 0.618 aqui. Isso aqui é Fibonacci, né? São suportes e resistências da retração de Fibonacci. Daí você tem os tempos, que de tempos em tempos certos ciclos podem ocorrer. Também não acredito nessa questão de tempo para usar. E usar o GAN Fan com Fibonacci para mim é válido, mas se torna desnecessário para o setup que eu estarei explicando para vocês nesta aula, tá? Então veja só que absurdo, né? É isso aí. E daí você projeta aí o GAN Fan aqui. A partir desse ponto você projeta ele, né? A partir desse ponto aqui você projeta ele aqui para o topo. Você traça do fundo ao topo e daqui para lá, né, desse ponto para lá, nós traçamos lá do fundo anterior até aqui. E daí você projeta e pode operar a GAN Box a seguir. Mas existem várias regras, eu estarei explicando várias armadilhas que muitas pessoas cometem. Então, ele considera preço, tempo e intervalo são os únicos três fatores a considerar. Então, você usar o GAN Fan, média móvel, com outras coisas, para o GAN, o próprio autor dessa ferramenta, ele julga que não é bom você utilizar médias móveis, misturar GAN com médias móveis, misturar GAN com as técnicas de GAN, os padrões de GAN com outras ferramentas técnicas, usar IFR junto com GAN, ele julga que não é bom. Então só o tempo, então de tempos em tempos pode ocorrer um certo padrão, os intervalos desse tempo, né, e o preço. E daí você tem os ângulos lá que você vai usar. Os mercados são ciclos por natureza, sim, mas os ciclos podem falhar. Dia 23 de dezembro de 2022, o ciclo do Bitcoin dizia que dezembro iria cair. E eu indiquei compra pesada. Tava lá no fundo do poço, crise da FTX. A psicologia do mercado foi decifrada por mim, por meio da minha estratégia gráfica e de preço. E mandou compra lá no fundo do poço, lá da FTX quebrada. Estava aterrorizando todos os players do mercado cripto. E era contra o ciclo do Bitcoin, de que dezembro bombava, etc. O ciclo de outubro de 2022 não subiu, parece, outubro ou novembro. Não subiu, o mercado desabou e eu alertei para não comprar. Então, quer dizer, eu fui contra o ciclo. Enquanto a maioria das pessoas foi a favor. A maioria da internet, dos influencers, eu me lembro que eles foram a favor. Por que isso ocorre? Porque o ciclo, eu concordo que ele é cíclico, mas o ciclo pode falhar. Então eu preciso, além de saber um ciclo provável, ter algo que valide a repetição desse ciclo.
Então, as ferramentas técnicas que eu desenvolvi, eu utilizo para decifrar o preço, a psicologia do mercado e saber a direção e força no médio prazo, ou seja, dentro de 6 meses eu consigo acertar se vai para cima ou para baixo. Ao longo de 6 meses, até um ano eu consigo acertar 100% pelo gráfico, provando que gráficos funcionam, mas é para quem sabe interpretar, quem tem técnica para interpretar. E os meus acertos provam que gráfico funciona, né? No day trade, que é muito difícil, eu acerto lá nos 5 minutos várias tendências de alta e baixa lá no Twitter. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês. Para refutar quem condena gráfico. O gráfico é condenável para quem não sabe usar. E com base nessas 3 premissas, né? Você tem que fazer o estudo do preço, ou seja, utiliza linhas de suporte e resistência, pontos de pivô, ângulos. No caso nosso, o padrão que eu vou utilizar de Gann aqui é ângulos. Então, uma coisa que a gente tem que entender é, nós temos aqui a caixa de Gann, né, que tem um monte de coisa aqui, tem ângulo, tem retrações de fibra, tem tempo. Eu não posso usar tudo isso aqui. Eu tenho que escolher certos padrões dentro disso aqui. Então, até certas coisas eu vou remover, porque eu não vou utilizar. Então, você utilizar muitas ferramentas para tentar determinar a direção e força do preço vai atrapalhar você em qualquer estratégia que você queira desenvolver. Com Gann é pior ainda, porque é uma ferramenta complexa. Eu não sou muito fã dessa ferramenta, mas existem certos padrões que estatisticamente são comprovados e tendem a funcionar. Estudo do tempo. Então, de tempos em tempos, datas historicamente recorrentes, derivadas por meios naturais e sociais, o Gann considera isso. Por exemplo, o halving do Bitcoin, ele é cíclico. Sempre quando ocorre o halving do Bitcoin, o mercado tende a explodir. E um ano antes, você já tem que ir comprando altcoins e tokens com menos 90% de queda. Por que eu acredito que no halving do Bitcoin o Bitcoin vai explodir? Porque a grande crise financeira está aí para levar a migrar e para aumentar a demanda das pessoas por Bitcoin e outras criptomoedas que são bancos descentralizados, do qual as pessoas tendem a demandar. A data desse vídeo é 2023, 8 de novembro, tá? Eu estou falando do halving de 2024 do Bitcoin. E por isso, eu acredito que esse ciclo do halving vai se repetir e vai se repetir com muito mais poder para as altcoins e tokens. Certas altcoins, principalmente. As criptomoedas de privacidade, principalmente. Eu acredito que o futuro... Enfim, a questão fundamentalista de criptomoedas não vou entrar aqui, né? Senão a gente vai sair do assunto. Mas existem fundamentos por trás desse ciclo do qual eu estou definitivamente apoiando, né? Acreditando que essa probabilidade vai ser bem sucedida. Que vai ocorrer esse evento. Então o tempo você pode analisar, mas é o que eu falo, tem que validar o ciclo, se o ciclo realmente vai ocorrer. Estudo de padrões, né? É o que eu falei, padrões, e não simplesmente utilizar todos os padrões e tentar ganhar em todos. Eu tenho que usar certos padrões, fazer testes, testar várias variáveis e ver o que funciona. Também o conceito de determinar uma estratégia que funciona, o processo de fazer isso, aliás, é muito difícil. Envolve várias variáveis. Então é um caminho longo para quem quer desenvolver estratégias com o Gann, tá? Outra coisa, né? Ele usa geometria e astrologia e por meio de certos eventos ele determina ciclos do tempo, ou seja, de tempos em tempos, ou seja, de tanto em tanto tempo vai ocorrer um certo evento. Então, tendências. Geralmente, as grandes tendências podem ocorrer em 3 dias, 3 semanas ou 3 meses. Daí é aquela questão, isso aqui é muito amplo. É um pouco meio mandinar isso aqui, porque de 3 em 3 dias vai ocorrer uma tendência. Mas é o quê? É para cima ou é para baixo? Né? Então, teria que ter um padrão para determinar isso. Você tem outro padrão aqui de Gann em relação a tempo, né? Ele seguiu tendências em um ciclo de 60 anos, né? Em um ciclo de 90 anos.
Então, de 1969 tirou o pânico, mas 60 anos depois, né, teve uma alta gigantesca e outro pânico em 1929, quer dizer, ocorreu o pânico em 1869. Daí, 60 anos depois, ocorre lá pânico de novo em 1929. Tá? O grande crash lá de 1929. Então, é algo assim muito coincidente. É muita coincidência, né? Acontecer isso. Mas, mesmo assim, a gente não pode julgar que essa questão de tempo vai ocorrer algum evento assim. Agora, a gente tem a opinião de Alexander Elder. Por que o GAN é considerado controverso? Porque o Alexander Elder, no seu livro, ele diz que os seus seguidores vendiam livros e cursos de investimento para ganhar dinheiro e não lucravam com investimentos no mercado. O livro de Elder afirma que quando o GAN morreu, na década de 1950, sua propriedade foi avaliada em pouco mais de seu patrimônio. Ele estava um pouco acima de 100 mil dólares, ou seja, ele não morreu milionário. Ou seja, isso aqui provavelmente deve ser verdade. Não deve ser mentira do Elder, não deve ser fake news ou fofoca que fizeram para ele e ele foi lá no livro e falou. Né? Tudo indica que é provável isso aqui, mas o Wyckoff, né, o Richard Wyckoff, tem até um padrão na análise técnica que o povo usa aí de Wyckoff, que eu não gosto, mas eu respeito. Ele fala que a atividade de GAN durante outubro de 1909, né, de 286 operações, ele acertou 264. Agora, a questão que eu falo aqui é o seguinte, isso pode até ser verdade, mas a questão do tempo. Em 3 meses, eu posso operar uma conta de Forex, de criptomoedas, etc., e ganhar, sei lá, 1000%. Acertar 90% do tempo. Mas 3 meses não é nada. Perto de 30 anos. O longo prazo é que vai ditar que uma metodologia funciona ou não para, no mínimo, sobreviver e preferencialmente, lucrar consistentemente. Então, em 30 anos, ele continuaria fazendo a cada 3 meses 1000%? Eu acredito que não. Tá? Ele continuaria acertando mais de 80% do tempo? Eu acredito que não. Então isso aí pode ter sido algo temporário, e ele mostrou isso aí para se promover. Isso não quer dizer que o GAN e outros padrões de GAN não vão funcionar. Existem estatísticas por trás do GAN. Tá? E as regras essenciais, determinar as unidades de tempo. Essa regra eu não acho bom, trabalhar com tempo. Sim, acho bom, mas tem que ser validado, né? Perdão. No caso do halving do Bitcoin, 2023, em 2024 vai acontecer o halving do Bitcoin, de acordo com a data que eu estou fazendo esse vídeo. Então tende a ocorrer esse halving porque certos padrões técnicos e fundamentalistas indicam que o rally vai ocorrer em 2024. Mas já está em tendência de alta e a minha estratégia já mandou comprar pesado, já é para rodar, já estamos rodando. Quem segue a minha metodologia já está rodando. Já está, né, executando a operação comprada, se executou. Se tinha dinheiro para comprar, etc., ele executou. Determine o topo ou fundo a partir do desenho de linhas de ganho. Então, eu vou pegar um gráfico, vou aumentar o zoom o máximo que puder e vou determinar o topo ou fundo. Exatamente como a gente fez aqui. Exatamente como a gente fez aqui. Então aqui eu tenho um topo ou fundo. O ideal é procurar o último topo e o último fundo provável, porque eu não sei se é realmente provável. Porque aqui, por exemplo, é um fundo. Primeiro, fundo vai ser o quê? Quando eu tenho 2 candles que o segundo candle faz nova máxima em relação ao anterior. Isso vai ser um fundo. E topo, quando eu tenho 2 candles onde o segundo candle rompe a mínima do candle anterior sem romper a máxima dele. Então tá na onda de alta, fez isso. Isso aqui é topo. Tá na onda de baixa, fez isso aqui. Isso aqui é fundo. Tá? Então aqui, eu tenho aqui um topo. Aqui eu tenho um fundo. Então eu vou traçar o GAN aqui. Vou pegar aqui o
o gun box mesmo, desse topo até esse fundo. E a partir daqui eu vou projetar a partir desse ponto. Eu traço aqui uma vertical. Isso. Eu traço aqui uma vertical e eu vou copiar isso aqui para cá, ó. Porque não me interessa o que aconteceu no passado, o que me interessa é o que vai acontecer para cá. Mas isso aqui se relaciona mais a tempo. No caso das linhas de tendências dos ângulos fan aqui, eu já considero que não é bom utilizar isso aqui. Dessa forma, é uma outra técnica que eu vou ensinar para vocês. E também posso fazer isso com o gun fibo, né, desse topo até esse fundo. Traço aqui. Se é uma tendência de baixa, está fazendo topos e fundos descendentes, eu vou traçar o fibofan, o gun fan, na forma de linha de tendência de baixa. Linha de tendência de baixa se caracteriza pelo quê? Dois topos do mesmo nível. Aqui é um topo, e é claro, eu tenho que ter aí dois topos no mesmo nível e tenho que ter o mercado fazendo uma inclinação para baixo. Em relação a esses dois topos, o mercado ele tem que fazer uma inclinação para baixo, né? Formando um canal mesmo de baixa. Daí eu tracei a linha de tendência de baixa ali. E o Fibonacci Fan, o Gun Fan, ele tem a linha de 45 graus. Ó. A linha de 45 graus é essa azul mais clara. Então eu vou colocar em cima da linha de tendência de baixa que eu tinha traçado, ou eu traço direto com o Gun Fan. Enquanto o mercado ele ficar abaixo da linha de 45, a tendência é de baixa. A tendência é de baixa, abaixo da linha de 45. E eu tenho esses próximos alvos aqui. Se romper, ele tende a buscar os próximos fibos, os próximos gun fans, né, os próximos ângulos lá em cima. Então ele veio exatamente aqui quando rompeu. Então você pode criar trade systems nesse rompimento até o próximo gun fan aqui. O ideal é trabalhar o rompimento da linha de 45 até essa outra linha 2.1, não me lembro o ângulo, vou mostrar depois, porque tende a ser amplo. O rompimento daqui para cá é pequeno, já não tem risco retorno bom, tudo isso tem que ser visto. Então compensa desenvolver trade system só para sinais entre essas duas linhas, principalmente se tiver uma amplitude gigante, né? Por exemplo, aqui, se a tendência de baixa continuasse aqui e rompesse aqui, eu teria uma amplitude maior, teria um risco retorno muito maior, uma tendência maior para operar e lucrar. Tudo isso tem que ser avaliado no desenvolvimento da estratégia com a caixa de gun e o gun fan. Então, a forma de determinar topo e fundo para traçar o gun, a caixa de gun é do topo ao fundo ou do fundo ao topo. Já o Fibofan, o gun fan, que é somente os ângulos, o ideal é a segunda opção, que é traçar sobre a linha de 45 graus, que é a linha do meio aqui do gun fan, como linha de tendência de baixa ou linha de tendência de alta. Outro ponto que a gente pode considerar é uma tendência de alta que a gente pode pegar aqui, por exemplo. Aqui a gente não tem uma tendência de alta ocorrendo aqui para a gente experimentar. Vamos aqui por 1 hora. A gente já está numa hora, né? Aqui, por exemplo, vou pegar aqui esse fundo em relação a esse fundo, linha de 45 graus, ó. Aqui o gun fan. Então, acima da linha de 45 graus é tendência de alta, então tá acima. Se romper, esse fan vai buscar esse outro fan e foi exatamente ali. Quando rompeu para cá, tende a buscar esse. Rompeu a linha azul, claro, aqui, tendência de baixa, entrou numa tendência de baixa. Daí assim que entrou numa tendência de baixa, tende a buscar isso aqui. E sabendo que aqui é uma tendência de baixa, porque rompeu a linha de tendência de alta
que é a linha de 45 graus do gun fan, aqui a linha azul claro, eu posso traçar um gun fan usando a regra de linha de tendência de baixa para traçar o gun fan, usando a linha de 45 graus em dois topos. Então tem um topo aqui, um segundo topo aqui, e enquanto permanecer abaixo da linha de 45 graus, tende aí para a tendência de baixa. Tem os alvos do gun fan de tendência de alta que foi estabelecido, e eu considero esses alvos considerando essa nova linha de tendência de baixa. E os outros alvos de rompimento se ocorrer. Só que fica bem embaralhado, é um pouco difícil. Você pode se confundir com esses desenhos aqui. Eu não gosto muito de trade systems baseados em tantos desenhos assim. Eles tendem a confundir, até profissionais com muitos anos, né? Então veja, determinar qual padrão usar. Vocês viram que eu estava utilizando certos padrões ali. Então, aquilo ali são ideias para você desenvolver trade systems utilizando gun fan, os ângulos de gun, ou legs de gun, que podem funcionar muito bem para você desenvolver trade systems. E existem estatísticas boas nos rompimentos entre os guns fans ali, sobre os ângulos de gun. Tá? Então aqui, por exemplo, você tem os ângulos lá, né? Eu mostrei para vocês. Então você tem aqui, clicando duas vezes aqui na ferramenta, tem um ângulo de 1.1, que é 45 graus. Daí você tem 1/2. 1/1, aliás, 45 graus, 45 graus, 2/1, e por aí vai. São 8, né? Então, são esses padrões aqui. São 9 ângulos. E daí você tem aqui, né, um quarto para cada unidade de movimento, leva 4 unidades de tempo para ocorrer. E o ângulo será 15 graus. Daí tem 45 graus, que é 1/1. Aí você tem 4/1, que é 75 graus. Né? Então são esses ângulos que têm uma estatística relacionados a suportes e resistências se traçadas seguindo essas regras que eu falei. E seguindo certos padrões. O padrão que eu gosto do gun fan, ou dos legs de gun, é traçar ele na forma de linha de tendência de alta ou na linha de tendência de baixa. Usando como base para determinar a linha de tendência de alta ou baixa, o ângulo de 45 graus. Bota o ângulo de 45 graus em cima da linha de tendência de baixa ou linha de tendência de alta. Enquanto não romper contrário a essa linha de tendência de baixa ou alta, a tendência de baixa você tem rompimentos e projeções sucessivas conforme a projeção desses ângulos. Ok? E tem uma estatística boa, né? A gente vê que o mercado bateu aqui, foi lá na resistência, bateu exatamente na resistência ali, depois voltou, né? É bom a gente trabalhar amplitudes grandes, ou seja, fazer trade. Fazer trade nisso aqui não compensa, porque você tem a distância entre um ângulo e outro é muito pequena. Né? Aqui é mais ou menos. Aqui, desse ponto até aqui é grande, deste ponto até esse aqui é grande. Então, manejo de risco envolve sinais de qualidade. Aqui eu tenho uma amplitude boa para trabalhar padrões, desenvolver estratégias. Desse ponto até esse ponto existe uma amplitude grande. Isso favorece o meu manejo de risco. Eu tenho um risco-retorno maior, porque os movimentos são amplos. Agora, você querer ganhar dinheiro no mercado a todo tempo, operando esses movimentos pequenos, não compensa você trabalhar com isso. A não ser que você tenha uma assertividade gigante. Né? E desenhar os padrões, eu expliquei para vocês com relação ao padrão dos legs gun, né? Para você traçar o gun leg. Agora, a regra básica para você traçar os legs de gun ou o gun box, né? A caixa de gun.
traçar do fundo ao topo ou do topo ao fundo gunbox com os ângulos. Então, por exemplo, não sei se eu estou no máximo aqui. Ideal seria pegar um ponto que a gente tem uma tendência de alta ou baixa boa aqui, por exemplo, aqui. Tá? Aqui eu tenho um topo e um fundo. Então eu vou traçar a caixa de GAN aqui. Primeiro, para você não errar, você coloca uma vertical aqui, coloca outra vertical aqui que é nesse fundo, coloca aqui uma horizontal no fundo para você saber, uma vertical, uma horizontal aqui, uma horizontal. Então você coloca, para você traçar sem erro, você coloca uma horizontal aqui, outra horizontal aqui, né? E daí a gente pega a vertical, coloca nesse ponto, pegamos a segunda vertical, colocamos nesse ponto, perfeito. Então vou ter que traçar o gun fan desse ponto até esse ponto, ou a caixa de gun desse ponto até esse ponto. Então eu pego aqui a caixa de gun, traço daqui e venho para cá. Então tracei, certo? Eu tenho várias resistências e suportes, questões de tempo ali, etc. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar isso aqui para cá, eu vou projetar para lá. Por quê? É a partir desse ponto aqui eu tenho as projeções para trabalhar. Só que trabalhar com os ângulos projetados aqui, ele não é muito bom, muito eficaz para isso. Né? Então você tem vários ângulos aqui, etc. Não dá para você trabalhar com tudo isso aqui. Porém, eu posso trabalhar com as resistências e suportes de Fibonacci e posso trabalhar com similares às retrações de Fibonacci. E os ângulos eu tiro. Eu venho aqui nos ângulos e tiro. Tirei. Daí eu tenho todos os tempos aqui. Então posso trabalhar a partir desse ponto, que é o ponto de projeção. Tracei a GAN ali, projeto para frente. Só que é o seguinte. O GAN foi traçado daqui até aqui, certo? Esse GAN box, ou essa caixa de GAN, ela será válida se ela não romper esse fundo. Por quê? Porque a caixa de GAN foi traçada desse topo até esse fundo, presumindo que aqui seria um fundo. Então, no processo de correção e talvez reversão da tendência, que você vai fazer as operações na resistência, suportes, a questão de zonas temporais, etc. A questão que você tem que considerar aqui é se o mercado traçou esse fundo aqui. Você traçou o gun box ou a caixa de gun aqui. E aconteceu de romper, aí você vai ter que pegar a caixa de gun e ajustar para cá. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tracei a gun fan aqui, ó, né? Gráfico ao vivo, movimentando, tal. Desse ponto até esse aqui, beleza. Mas daí fez novo fundo. Neutralizou essa caixa de GAN. E vamos dizer que não rompeu esse fundo. Se rompeu esse fundo, eu vou ter que ajustar a caixa de GAN para o novo fundo. E vou operar as correções. Né? A correção para cima, etc. Todavia, digamos que ele suba e rompa esse topo. Também desativa a caixa de GAN que foi projetada. Tá? Então a gente tem aqui a projeção, né? Tá aí, a projeção está aqui, aquela projeção que a gente fez. Então entre as resistências e suportes, a partir desse ponto a gente vê que rompeu essa resistência, então o preço foi buscar essa, rompeu essa resistência, foi buscar essa aqui.
fez uma pinça de fundo aqui. Então tenderia a buscar essa resistência. E foi lá, só que é muito próximo uma da outra. Então você vê que o mercado ele vai buscando. O ideal seria operar o rompimento disso aqui para esse alvo, já que o alvo é gigante. Agora, esses alvos pequenos, tem que ver o risco retorno, aonde vai ser colocado o stop, por que vai ser colocado o stop ali. Se eu vou trabalhar o rompimento deste fundo em relação a esse topo, é importante eu ir para gráficos inferiores, operar, porque esse movimento ridículo aqui, lá no gráfico de 1 minuto, a gente já está no minuto, né? Digamos que fosse esse gráfico, fosse o gráfico diário. Esse movimento pequeno aqui, que não tem risco retorno operando nesse gráfico, lá no gráfico inferior de 1 minuto, vai gerar uma tendência de alta gigante. Então é importante eu ir para o gráfico inferior, operar esses rompimentos que o alvo são pequenos. E os alvos são pequenos. Ou se eu vou operar no gráfico diário, eu vou ver a caixa de ganho lá projetada para o mensal e ver se tem algum rompimento e projeções favoráveis para eu seguir tendência. Isso também é um padrão bom para você desenvolver setups utilizando a caixa de ganho. Tá? Então, traçar o topo e o fundo, projetar as linhas de tendências dos ângulos para a direita. Daí aí eu usei a caixa de ganho, com os tempos, resistências e suportes. E um padrão que a gente pode utilizar são preferencialmente, né, o rompimento desse ponto até esse. E é um rompimento, um alvo grande, tá? Para a gente trabalhar. Agora, existe a caixa de ganho. Vamos voltar aqui. Beleza. Existe a caixa de ganho dos ângulos. O Trade System. Eu trabalho com o GAN que eu acho mais favorável, que tem mais assertividade, do meu ponto de vista, pelas investigações que eu fiz, para desenvolver metodologias utilizando a caixa de GAN, ou FAN, GAN, ou o Lex de GAN, é não utilizando essa questão de zonas temporais e retrações de fibra, mas usando 100%. Até pode utilizar as retrações de fibra, mas usar a questão do time levels aqui, a gente tira o time levels, deixa só o 0 e o 1 ali, né, para você saber. Então o 0 está aqui, o 1 está aqui. Tá? Eu não vou projetar, depois de traçar pela regra, para traçar o GAN, né, a caixa de GAN. Eu vou deixar desse jeito aqui. A partir desse ponto aqui, eu vou operar. Só que é o seguinte, eu vou projetar as resistências e suportes que são determinadas pelos ângulos. Então eu sei que eu tracei o topo e o fundo aqui. Tá? Tem vários ângulos de ganho aqui. A partir desse ponto para frente, eu vou operar. Se romper esse fundo, eu vou ter que reajustar a caixa de ganho de novo. Certo? Se romper esse fundo, desativa totalmente a caixa de ganho. Para eu operar as linhas de resistências e suportes. Então o que eu vou fazer? Eu vou projetar a partir desse ponto, enquanto não desativa a caixa de ganho pelo rompimento desse fundo ou rompimento desse topo, eu vou fazer a projeção dessas linhas de resistências aqui. Então eu pego uma ferramenta de linha de tendência, eu tenho aqui a Ray aqui no TradingView. Aqui é uma linha de tendência de alta, né? Então eu vou traçar aqui e vou projetar lá para frente. Porque se eu pegar a caixa de ganho e projetar para frente, não vai dar essas mesmas projeções. Então isso é um tipo de tática utilizando o GAN que não se ensina na internet, porque é um padrão que acho que talvez ninguém saiba, ou se sabe, não se ensina muito, enfim. São vários padrões que você pode utilizar. E você tem que descobrir um padrão que tem custo-benefício. Tá? Então eu tenho aqui essa
faço essas projeções para frente, ou seja, enquanto essa caixa aqui fica, tem que fazer uma projeção um pouquinho mais bem calculada aqui, beleza. Então, veja bem, eu tenho essas linhas, a partir desse ponto eu tenho essas linhas aqui de resistência e suporte. Então, o que acontece? Primeiro, está em tendência de baixa. Por quê? Está em tendência de baixa determinado por, posso determinar isso por uma linha de tendência de baixa. Então a gente pega aqui, determina uma linha de tendência de baixa aqui, por exemplo. Eu tenho um topo aqui e outro topo aqui. Então nessa linha azul aqui é uma linha de tendência de baixa. Rompeu a linha de tendência de baixa, virou tendência de alta parcial. Pode ser que seja apenas uma correção contra essa tendência de baixa para depois continuar, o mercado faz isso. Mas essa correção, por sua vez, e o rompimento dessa linha de tendência de baixa enfraquece essa tendência de baixa que era vigente. Isso considerando linhas de tendências de baixa. Eu uso médias móveis para determinar se é uma tendência de baixa ou alta, etc. É muito mais efetivo do que linhas de tendência de baixa, no meu ponto de vista. Mas isso depende do perfil de cada trader ou analista. E o que aconteceu? Rompeu a linha de tendência de baixa e a gente tem as projeções da linha de fan aqui. Da caixa de GAN, perdão. E esses ângulos aqui, você vê que encontrou resistência aqui. Você vê que ao romper esse ângulo, ele veio buscar o próximo, encontrou resistência aqui. Ao romper essa resistência, aqui era um suporte, daí virou resistência. E rompeu para baixo. Então você vê que o mercado não consegue romper essa resistência aqui, depois desaba. Não sei como é que terminou depois. Mas ó. Daí tem outra. Daí infelizmente eu não tenho mais linha de tendência de alta aqui pelo FAN. Né? Então o alvo aqui, ó. Como eu não tenho mais linha de tendência de alta aqui. Eu não tenho nenhuma linha de tendência de alta aqui. Então quer dizer, eu tenho resistências e suportes mais fracos. Esse fundo aqui, por exemplo, e é muito provável que o preço ele venha, e ele está vindo, ó, o gráfico está ao vivo, tá vendo? É provável que ele venha buscar esse fundo, porque existe uma amplitude muito grande, onde eu não tenho nenhuma linha de suporte aqui pelas fãs mais. Então rompeu todas as linhas de tendência de alta, todos esses ângulos que caracterizam linhas de suporte neste caso. E eu tenho um espaço gigantesco de alvo aqui. Certo? Então, com base nessa amplitude de alvo, eu poderia desenvolver trade system só para pegar esse tipo de sinal, esse tipo de padrão. E aparentemente vem dando certo. Tá? Daí o que eu poderia fazer? Veja que o próprio GAN ele fala que eu tenho que escolher certos padrões e operar eles. Não é para operar todos os padrões. E o erro que muita gente ensina é considerar resistências e suportes para todos os ângulos. Então eu tenho ângulo aqui. Eu tenho outro ângulo aqui. Veja que a nossa caixa de GAN ela não foi desativada. Tem mais aqui. Tem outro ângulo aqui. Ângulos que eu posso projetar, né? Ângulos que eu posso projetar. Então, eu vou traçar todos, ou seja, eu vou projetar todos, tanto de tendência de alta, como de tendência de baixa que eu acabei de traçar. Daí quer dizer, isso vai confundir o trader, ou seja, como é que eu vou operar rompimento nisso aqui? Porque eu tenho linha de tendência de baixa e tenho linha de tendência de alta aqui também. Agora, se a regra de padrão da caixa de GAN boa para você desenvolver metodologias, ela tem a sua valia, ela tem o meu respeito quando eu tenho um validador que me
que justifica eu utilizar somente as linhas de tendência de alta. Então, por que eu usei somente as linhas de tendência de alta? Porque entrou em tendência de alta, porque essa linha de tendência de baixa aqui, deste topo e desse fundo, do qual foi traçado a caixa de Gann, ela foi rompida, ou seja, está em tendência de alta ou uma correção forte para cima. Então eu vou buscar as linhas de tendência de alta, porque está numa possível tendência de alta, com base no rompimento dessa linha de tendência de alta, e só tem sentido utilizar as linhas de tendência de alta do FAN, porque está em numa tendência de alta básica, no mínimo, do qual no rompimento entre esses ângulos, que são ângulos para tendências de alta, onde quando rompe um ângulo, vai para outro ângulo. Quando rompe o ângulo, vai para outro ângulo. E assim sucessivamente. Eu também poderia considerar aqui, pessoal, né, tá aqui, fez um fundo duplo, fez uma congestão, fez um ombro, cabeça a ombro, que são padrões de alta. Então eu vou fazer a projeção somente de linhas de tendências de alta, dos ângulos de Gann de alta, porque tem um padrão indicando que haverá uma alta. Então não tem sentido eu ficar utilizando padrões de baixa, padrões de resistência, que são as linhas de tendência de baixa dos ângulos que representam a tendência de baixa, tá? Então veja bem. Bom, vamos fazer aqui o esquema para a tendência de alta. Então tenho aqui esse fundo, tá? Tenho aqui essa vertical. Tem essa vertical aqui também nesse topo. Eu vou pegar do fundo aqui até esse topo. Traçamos a vertical aqui para ficar certinho e perfeito. A gente tem aqui, né? Vou traçar a caixa de Gann desse ponto até esse aqui. Então a gente traça aqui este ponto até esse aqui. E daí, ó, eu vou projetar. Opa. Vou fazer de novo aqui. Pronto. Então, eu vou projetar para cá ou linhas de tendência de baixa, dos ângulos que representam as linhas de tendência de baixa, ou linhas de tendência de alta. Mas primeiro eu tenho que determinar qual é a tendência. É uma tendência de alta. E eu vou traçar a linha de tendência de alta dessa tendência de alta. Vou pegar aqui esse fundo aqui e vou traçar aqui nesse fundo. Então essa linha azul aqui é a nossa linha de tendência de alta. Tá? Enquanto ficar acima dela, tende a continuar a tendência de alta. Também posso traçar o Fibofan, só que vai ficar bem complicado. O Ganfan, perdão. Então traço aqui a linha de 45 graus aqui em cima e vou ter os outros fãs. Só que a gente está trabalhando com as projeções da Fanbox. Da caixa de Gann, não do Fibofan, né? Do Ganfan, sempre me esqueço, sempre confundo Fibonacci Fan com Fan Gann, ou Gann Fan, ou Lex de Gann, etc. Perfeito. Então, acima dessa linha azul é tendência de alta, ou seja, eu vou trabalhar suportes e resistências com base nos ângulos que representam tendência de alta, que são os ângulos para cima, que fazem inclinação para cima. Então, tenho aqui. Vou colocar de outra cor aqui para não confundir, porque a linha azul é a nossa linha de tendência de alta. Tenho aqui. Então, vou operar o que? A correção, né? Eu vou buscar trabalhar o rompimento dessas correções aqui. Tá? Tem um outro alvo aqui também, que é aqui, né?
tem essa outro alvo aqui também. Daí quando entrar em tendência de baixa, ou seja, rompeu quando romper essa linha de tendência de alta azul, eu vou, aliás, usar as linhas de tendência de baixa a partir desse suporte da linha de tendência de alta que foi rompida. Então tenho, a partir dessa linha azul para baixo, tenho esse, que vai entrar numa tendência de baixa no mínimo parcial. Tenho esse ponto aqui também. Tenho essa outra linha de tendência de baixa deste ângulo aqui da caixa de gama. Beleza. Então vamos ver o que aconteceu. Então a gente vê que o mercado ele rompeu esse suporte e veio buscar justamente esse suporte. Parou nesse suporte, ameaçou bombar para cima, então teria que operar comprado aqui. Mas daí falhou, rompeu, então ao romper aqui, então tenderia a vir para cá, encontrar suporte aqui para bombar. Daí teria que ter um padrão que você teria que desenvolver, estudar, pode ser padrão de candlestick, padrões técnicos, de figuras técnicas, etc. Para você julgar se realmente é um suporte para bombar lá para cima. E daí, se for bombar lá para cima, a gente vai ter esses mesmos ângulos que funcionarão como suportes e resistências para você desistir, abortar de operação, ou quando rompe um ângulo, ele vai buscar o outro. Funcionaria como alvos para você fazer novos trades ou aumentar sua posição em um trade, dependendo da estratégia que você utiliza. E daí rompeu, ó, a linha de tendência de baixa, passou a ficar numa tendência de baixa. A linha de tendência de alta foi rompida. Depois, ó, veio buscar esse alvo e abaixo desse alvo foi encontrando resistência. Justamente, coincidentemente, nesse ângulo. Ó. A gente vê claramente que existe um comportamento de respeito em relação aos ângulos de Gann. Ou seja, você vê candles de indefinição, estrela cadente positiva, né? Uma pinça de topo aqui com uma outra estrela cadente negativa, mais parecida com o doji ali também. Aqui a gente tem outra pinça de topo parcial. Aqui uma pinça de topo mais clara, ou seja, bateu exatamente aqui e continuou em tendência de baixa, respeitando esse ângulo. Então você vê que o mercado ele tem ele faz coincidências bem interessantes com relação aos ângulos de Gann. Agora, esse tipo de técnica aqui, pelo menos nessa data, 8 de novembro de 2023, ninguém está ensinando isso. Isso aqui é algo que um padrão que eu descobri. Talvez ninguém use assim as caixas de Gann. E é o que o próprio Gann fala, você tem que escolher um padrão, determinar qual padrão usar. E a maioria dos vídeos sobre caixa de Gann ou Lex de Gann é tudo falando sobre todos os padrões. E daí você vai usar isso aqui, você vai tomar paulada tentando fazer trade com isso. Tá? Então, uma técnica seria usar a caixa de Gann com essa finalidade. Usar os tempos da caixa de Gann e as resistências e suportes de Fibonacci, é só usar o Fibonacci puro. Porque nos tempos ali, a não ser que você identifique uma estatística de tempo, de tanto em tanto tempo ocorre um certo padrão. Daí você teria que ter outros padrões que confirmem a repetição desse ciclo, mas eu teria que estudar mais para encontrar padrões envolvendo a questão de tempo. Porém, a caixa de Gann, usar os ângulos, 100% os ângulos dela é perfeito nesse sentido que eu falei para vocês. Outra coisa é usar o Gann Fan. Então, desse fundo até esse topo eu posso traçar. Daí eu vou ter de 45 graus aqui, desse fundo até esse topo. Funciona mais se for com base em linha de tendência de alta. Então, por exemplo, a linha de 45 graus, que é a linha azul claro aqui, eu vou pegar esse fundo, com esse fundo aqui, ó, dois fundos. Então, linha de tendência de alta, eu tenho esses alvos aqui.
O ideal é para você trabalhar, operar correções. Porque os outros ângulos ali em cima, para o preço em tendência de alta ficar acima desses outros ângulos aqui, ele realmente teria que ser uma tendência muito insanamente alta. Então é mais para operar a reversão, o rompimento da linha de 45 graus até a linha 2/1, que eu não me lembro o grau que é agora. Porque esse é uma amplitude gigante. Isso aqui é uma amplitude gigante. Então eu poderia misturar isso aqui. Eu poderia trabalhar 100% com isso aqui, com as caixas de GAN, funciona bastante. Vamos ver aqui outros exemplos. A própria tendência de baixa aqui, ó, linha de tendência de baixa aqui, rompeu a linha de 45 graus, ó, o Trade System, né? Rompeu a linha de 45 graus, o alvo é aqui. Por que eu vou trabalhar somente esse alvo? Porque é um movimento grande. Então eu posso trabalhar um trade aqui até esse ponto, é um padrão bom. Mas é sempre reversão de tendência. Agora, o fundo é aqui, o topo é aqui, e eu tracei o GAN Fan entre esses extremos. Se for rompido aqui, eu tenho que ajustar os leques de GAN ou GAN Fan na expectativa de ter o rompimento da linha de 45 graus em busca a essa outra linha 2/1, que é uma amplitude grande. Os outros rompimentos, eles são pequenos. Eu posso até buscar um trend following se tem padrões que indicam que vai buscar isso aqui, vai romper e vai explodir lá para cima. Mas só operando esse padrão já é uma estatística muito boa. Agora, esse GAN Fan ele vai ser eliminado se romper esse fundo. E ele vai ser eliminado quando romper esse topo. Rompeu esse topo. Pronto, ele está eliminado. Teria que traçar um outro GAN Fan. O que foi traçado foi desse fundo até a linha de tendência de alta aqui. Rompeu, eu opero só isso aqui. Por quê? É um padrão amplo. Eu posso operar só isso aqui e surfar nisso aqui e conseguir lucrar, né? Ter aí lucros com base nesse padrão assertivo. Aqui, por exemplo, desse fundo até esse topo, eu tenho qual linha de tendência de alta? Eu tenho desse ponto. Aqui vai romper, mas aqui ainda não rompeu. Então, se romper aqui, o nosso alvo é aqui. E foi o que aconteceu, né? Daí depois teve os outros alvos menores aqui, etc. Mas num método de trend follow, você verificaria se tem força para continuar. Então, são padrões que você pode utilizar. Pode misturar essa técnica de leques de fan ou GAN fan com a caixa de fan, com aqueles padrões que eu expliquei, e tentar achar outros padrões e melhorar a metodologia, estratégia, etc. Conclusão sobre tudo isso aqui. O problema é a questão de usar a astrologia que eu falei ali no começo. A astrologia não funciona, mas existe muita estatística por trás dos padrões GAN. Estes padrões que eu ensinei, você não vai encontrar, pelo menos nessa data, vídeos que falam como usar a caixa de GAN e o GAN Fan, como eu expliquei aqui. Os setups, trade systems que você pode desenvolver, você não vai encontrar. Então você teria que estudar as teorias de GAN e usar certos padrões, e tem que ter experiência e habilidade para achar certos padrões bons. Eu não usaria isso aí, eu acho desnecessário. Não é muito confiável, mas tem quem goste. Tem quem gosta, igual quem tem gente que gosta de ondas de Elliott. Eu odeio ondas de Elliott. Tem gente que gosta de estocástico. Eu odeio usar estocástico. Faço vídeo de estocástico, mas não gosto. Então vai depender do perfil da pessoa. Então, pessoal, a minha estratégia Ultimate Eagle Signals é um método que já está comprovado e já funciona. Para provar que ele funciona, lá no Twitter, Telegram e Facebook, se inscreva lá. Eu passo sinais de day trade em vários mercados. Então, a semana passada foi 100% de acerto de grandes de tendências de alta após um ponto. Tem lá um ponto de stop, etc.
foi 5 acertos, são 5 tentativas por semana, uma por dia. Foi 100% de acerto nessa semana. Tem todo o registro, tem um link aqui na descrição para você checar isso aqui. Acertei na prata, errei segunda-feira uma. Acertei na prata, uma tendência boa de baixa, né? E hoje no Bitcoin, né, essa explosãozinha pequenininha foi recomendado hoje de manhã. Subiu, foi recomendado surfar nessa alta, então foi acertado após o final. Essa alta, mas não foi uma grande tendência ainda, né? Tem que ficar acima desse suporte aqui, voltou para cima do suporte. Pode ser que até 21 horas faça a explosão como foi projetado. Mas de começo já houve um acerto ali que o trader poderia surfar e lucrar. Então é ao vivo, antes e depois, metodologia comprovada. Se você quiser fazer meu curso, aprender esse método, links na descrição, grupo secreto de sinais para você seguir os sinais e lucrar para trade de swing trade, não é day trade. Tem a carteira de longo prazo para criptomoedas ali também, toda a estratégia dentro do grupo secreto de sinais. Você entra em contato comigo, links na descrição. Vou ficar por aqui, pessoal. Compartilhem, ajude no crescimento do canal, das redes sociais, para continuar com esse projeto. Obrigado, até mais.